Torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo. Mundial de Clubes aí comendo quente. Acabou de acabar aqui o Real Madrid 3 e Pachuca 1, né, velho? Ah, mas o Pachuca decepcionou nessa, hein, velho? Dá pra ganhar esse jogo aí, cara. Com todo o respeito pelo Real. Se tivesse aquela vontade do Boca Juniors, a vontade dos times brasileiros, eu acho que o Pachuca levava essa, cara. Ou pelo menos não perdia esse jogo, cara. Jogando com um a mais ainda, desde o comecinho do jogo. Então, só pior foi o Atlético Mineiro lá contra o Botafogo na final da Libertadores, né, cara? Porque Pachuca decepcionou legal. Cara, um exemplo foi o terceiro gol. Terceiro gol, cara. O Pachuca apertando os caras, o John Kennedy, que pra mim tava o melhor em campo ali naquele momento. E aí toma lá um ataque. E aí o Bauerman acompanha o Vini Júnior e depois desiste de continuar na jogada. Quando a bola veio pro Valverde fazer o gol lá, cara, o Bauerman tava andando atrás dele, cara, andando, velho. Se tivesse chegado junto, talvez não saísse aquele gol e talvez o Pachuca pudesse até empatar esse jogo, né, cara? Aquilo aí 3-0 muda tudo, já acaba com tudo. E é humilhante, né? O olé da torcida, você imagina? Coisa feia, né? Ah, é o Real. Não, decepcionou, né? Não entrou na mesma sintonia aí dos clubes brasileiros, argentinos, ou sul-americanos, né? Que tem uma gana de ganhar isso aí, velho. Fazer o quê, né? Mas vamos que vamos, né? Então, 3-1 aí. E aí a galera deve ter estranhado, até eu estranhei, por que o Endrick não tá nem relacionado, né, cara? Não tá no banco, não tá nada. Aí eu fui dar uma olhada, né? O Endrick não está porque tá com uma lesão séria lá, então não saiu lá de Madrid, cara. Tá tratando da lesão e talvez aí nas fases finais aí tenha condições de estar aí no elenco do Real Madrid e vamos ver se ele vai estar, né? Ele trata de uma lesão do tendão conjunto dos músculos isquiotibiais, olha, da perna direita. Não deve ser pouca coisa não, né? E apesar de ainda não ter condições de jogo, existe a possibilidade, segundo a CNN Brasil, de ele se juntar ao elenco lá nos Estados Unidos, caso o Real Madrid chegue até as fases finais do Mundial. Aí já chegou, né? Com a vitória de hoje, praticamente já chegou, eliminou o Pachuca, né? Ninguém vai segurar o Real Madrid nessa, né, cara? Mas tem que ter vontade de jogar, né, velho? Vai ter que ter muito foco, né? E o Real Madrid, cara, é um time que, se você pegar os números do jogo, você vê, né? O Pachuca finalizou 25 vezes no gol, acertou 11. O Courtois ali pegou bastante bola. E o Real chutou 8 e acertou 3. Ou seja, a eficácia do Real é coisa fora de série, né? E só que o Real, mesmo com um a menos, com 58% de posse de bola, velho. Ah, Pachuca, puta que pariu, velho. Pelo amor de Deus, os mexicanos. Não deixa nós envergonhados, não, cara. O fora da Europa envergonhado, nós temos que rivalizar com esses caras, velho. Ah, é o Real, mas porra, velho, não pode, cara. Não pode. Que é isso? E foi um jogo de alto nível em passe, hein? 90% do Real Madrid e 88% do Pachuca. Apesar do Pachuca ficar 49% de posse de bola. Não errou tanto passe assim. 8 faltas do Real, 16 do Pachuca. O Pachuca fez falta pra caramba, né? Com um a menos, velho. Que coisa feia, cara. Que coisa feia. 7 escanteios pro Pachuca e 1 pro Real. E teve um vermelho ainda, que foi no começo do jogo, do Real Madrid. E depois não teve mais nenhum cartão vermelho. Amarelo teve um do Pachuca. Cara, mas é vergonhoso, né? Então o Real Madrid 4 pontos. O RB Salzburg com 3 pontos. Vai jogar ainda também, né? E contra o Al Hilal, né? Quer dizer, ainda tá meio indefinido esse grupo aí. Real Madrid que se cuide! Vai ter que ganhar o último jogo. De qualquer jeito. Bom, para os lados do Palmeiras, né? O Palmeiras se preparando aí para o jogo final contra o Inter Miami. Eu já alertei aqui que tá aí um monte de post na internet. Ai, porque o Messi falou que o Palmeiras é um dos melhores do mundo. Porque o Suárez falou, cara, não cai nessa, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, porra, não cai. Né? Vamos ter pé no chão, vamos com foco, com faca no dente. Tem que jogar bola, tem que ganhar esse jogo de qualquer jeito. Ah, mas tem o risco de pegar o Paris Saint-Germain. Foda-se, velho. Vai pra cima do Paris Saint-Germain. Um jogo de cada vez, como diz a Leila. Nós vamos chocar um jogo de cada vez. O Palmeiras não veio aqui pra passear, não é? Não mesmo. Vamos que vamos. E aí, então, assim, ó. Só que aí, enquanto o Palmeiras disputa o Mundial de Clubes, muita gente aí
tá de olho no nosso Richard Rios, assim como tem a galera de olho no Wesley, no Flamengo, o Richard Rios é quase que certo que vai ser vendido pelo Palmeiras para times da Europa na próxima janela, tá? 25 anos, se consolidou aí como titular absoluto do Palmeiras, peça importante no elenco comandado aí pelo Abel, desde a sua chegada, quando ele veio do Guarani por 7 milhões e meio de reais, uma mixaria, ele disputou 133 partidas, marcou 11 gols. Seu desempenho, tanto no Palmeiras quanto na seleção colombiana, chamou a atenção de clubes como Porto, Atlético de Madrid, e a estimativa de mercado para a próxima janela é em torno de 30 milhões de euros. Então o Palmeiras não vai segurar. Palmeiras que tem 70% do passe dele, né? E a cachorrada tá até latina aqui, fazendo... É isso aí, vamos lá. Bom, não deixa a cachorrada latir, lá vamos falando aqui. É o seguinte, e aí o Palmeiras já está se movimentando para achar um substituto. Segundo informações do Terra, diante da iminente saída do Richard Rios, o nome do Danilo, lembra do Danilo, do próprio Palmeiras, ex-Palmeiras, que está lá no Nottingham Forest, está aí entre os possíveis substitutos, né? Eu acho difícil, porque, cara, o cara tá lá no Nottingham Forest, teve uma lesão séria lá. Você acha que os caras vão querer vender ele de volta pro Brasil? Ele vai querer voltar pro Brasil, mesmo que seja pro Palmeiras? Embora, né, tenham feito uma oferta para ele lá do time do Botafogo, lá, o Lyon, né, se eu não me engano, e ele não quis assinar a cláusula do Botafogo, porque ele não quer tirar a conexão dele com o Palmeiras. Parabéns. Então, vamos aguardar, né? Segundo a reportagem do Terra, o Palmeiras acompanha com atenção aí essa movimentação do mercado, pois reconhece a necessidade de realizar vendas estratégicas na janela de transferência no meio do ano. É normal, né? Tem que arrecadar também. O ano passado arrecadou muita grana. E a presidente pediu, a Leila pediu reforço, né? Ela falou que qualquer reforço depende do alinhamento entre o clube, jogador e interessado. Se não tiver interesse de alguma parte, entende? O negócio não sai, não é? Eu me baseio nos contratos que estão em vigor. Então a Leila Pereira falando que tem que ter esse alinhamento, e realmente, se o jogador não quiser, não adianta, né? Acho que o primeiro, né? O clube quer, beleza, quer. O jogador, você quer. Aí tem que o clube do cara lá, vai querer vender, quer vender. Aí vamos que vamos, né? Tá? Pode trazer. Então vamos ver, cara. Eu acho difícil vir Danilo, tá? Eu acho difícil. Ó. E vai ser muito difícil a gente repor um jogador da qualidade do Richard Rios, da mais da maneira como ele veio pro Palmeiras, né? 7,5 pau do Guarani, de graça. Veio por dinheiro de pinga. E agora vai vender a peso de ouro. Vamos que vamos. E para os lados do Flamengo, como eu falei do Wesley, realmente o José Boto, em entrevista aí ao Gazeta dello Sport, né, ele falou o valor que ele pode e pretende negociar o Wesley. O Wesley, que tem apenas 21 anos, lateral direito, está querendo ir embora, é óbvio, vários clubes estão de olho nele, Milan, Juventus. Então ele falou o seguinte para o Gazeta dello Sport: oficialmente não há nada com a Itália, mas 20 milhões de euros não são suficientes para tirar o Wesley do Flamengo. Para comprar o Wesley do Flamengo, pelo menos 30 milhões de euros, ou seja, 190 milhões de reais. O Wesley está pronto para a Europa, ele é um grande talento, veremos depois da Copa do Mundo, mas não somos obrigados a vendê-lo. Realmente, né? Vamos falar a verdade. O Flamengo precisa vender? Precisa de dinheiro? Não, isso está muito claro que não precisa de dinheiro. O fato que eu sempre falo aqui é a vontade do jogador. E o cara quer ir, tá com, né? Fica louco para ir para a Europa, como todo mundo, qualquer profissional de qualquer categoria. Quando surge uma oportunidade de ir para a Europa, trabalhar numa empresa da Europa, lá ganhar bem, ganhar em euro, viver bem, seguro, qualidade de vida, conhecer o velho mundo, esse é um sonho de todo mundo. Todo mundo vai, velho. Então é aquele negócio, se o jogador entender que ele deve ir, que ele tem que ir, que tem a vontade dele ir, não tem como segurar, cara. Se ficar aqui, você só vai perder valor, ele vai ficar bicudo, não vai jogar bola, você vai perder o valor ainda. Esse é o ponto. Tá? Eu antigamente pensava diferente, eu tinha raiva, tenho até raiva de jogador que vai, mas, cara, tem que botar no lugar do cara, né? Tem que se botar no lugar do cara. Eu, se fosse jogador, eu queria ir. Normal. Hoje, eu queria ir. É normal. Qualquer brasileiro, qualquer jogador de futebol da América do Sul quer ir. Então o valor tá aí, né? 30 pau.
esse dia veio que o Manchester City, né? Veio com uma brincadeirinha de 18 milhões. Chupa Manchester City, seus tontos. 18 milhões, rapaz, o cara vale muito mais. Vamos jogar bola, velho. Vamos falar sério aí. Então o Boto já botou o preço aí. É 30 conto pra começar. Quem quer mais, quem dá mais, quem dá mais. E vamos por isso aí. Quem dá mais. Por outro lado, o Boto também falou sobre o jogador que ele pretende para o Flamengo. Segundo Gazeta dello Sport, na mesma entrevista, ele foi perguntado de qual jogador ele teria interesse de levar para o Flamengo. E ele já falou, né? De acordo com ele, a principal dificuldade da negociação no jogador que ele quer não está em relacionado a valores, que tem dinheiro. Nossa, isso assustou, hein? E a segunda entrevista dele, ele quer o jogador do Dusan Vlahovic. Eu acho que esse é o nome, né? É o atacante da Juventus, velho. Na verdade, é um cara que era o atacante da Juventus e o Pedro, na época, era a reserva dele lá na Fiorentina, né? Aí o Flamengo foi lá e comprou o Pedro. Só que, porra, velho, a Juventus comprou esse cara por 70 milhões de euros. Né? 70 milhões de euros, você imagina? Como é que o Flamengo vai pagar ter 70 milhões de euros no cara? Ou vai oferecer 50, mas mesmo assim é muita grana, velho. Então, mas tá aí, né? O cara perguntou, ele falou, né? No futebol não se pode descartar nenhuma possibilidade, declarou o Boto, mantendo um tom de expectativa quanto à evolução do cenário, tá? O que acontece? Diz que já está conversando, já está, né, maturando essa ideia. Só que aí nas redes sociais a galera detonou, né? Como eu falei, né? O cara, quando o Boto fala que problema não é direito, não é dinheiro, e o cara fala, um torcedor, né? Eu fico meio desnorteado. A Juventus pagou 70 milhões de euros. Quer dizer que o Flamengo tem 70 milhões ou mais para tirar o Vlahovic? Aí, ó, o Pedro saiu da Fiorentina e veio pro Brasil porque era reserva do Vlahovic. Tem até um vídeo do Mauro César ironizando o Vlahovic. Aí vem pro Flamengo e o Pedro vira reserva dele. Seria uma merda pro Pedro, mas como ironia seria engraçado. Aí, ó, vocês acham que existe chance mínima do Vlahovic no Flamengo? Pelo que vi, perguntaram por Boto qual jogador da Juventus ele se interessava, ele respondeu o Vlahovic por ser jogador com as características que ele busca pro Flamengo, mas não necessariamente ele, né? É óbvio, né, cara, também, né? Aquilo que eu falo, né, a galera dá uma valorizada no negócio. Ele falou qual que ele teria vontade de ter, ele falou, é esse cara, que dinheiro não era problema. Que o grande problema de trazer o cara seria convencer ele a jogar no Brasil. Palavras do Boto, cara. Será, tipo assim, dinheiro eu pago. Mas será que ele vem? Você quer? Tem que convencer o cara a vir sair da Europa lá, do primeiro mundo e jogar no Brasil. Esse que é o mais difícil. Então, por isso, fica muito complicado. A não ser se o cara tem um espírito aventureiro, como tem lá o Depay, por exemplo. Eu vou ver como é, que legal. E de repente, depois dessa Copa do Mundo, pelo desempenho que tá tendo os times brasileiros, os caras fiquem curiosos e queiram vir jogar aqui, né? Vamos aguardar. Outro jogador que está em pauta pelo Flamengo aí é o Anderson Talisca. Segundo coluna do Fla, o Anderson Talisca foi uma conversa de Alexandre e Danilo do próprio Flamengo, né, que falaram pro Boto e deram essa recomendação pro Boto, né? Indicaram o Anderson Talisca para jogar no Flamengo, tá? Segundo a reportagem aqui do coluna do Fla, já houve uma conversa do Alexandre, do Danilo com o Talisca também, né? E o Talisca admitiu publicamente que tem mantido tratativas com o Bahia para 2026, tá? E o Flamengo, como deve passar por algumas mudanças depois do Mundial, lembrando que o Gerson tá quase certo que vai embora, vai procurar mais jogadores, tá? O Talisca hoje ele tá no Fenerbahçe desde junho do ano passado. Na temporada pelo Fenerbahçe ele teve números aí positivos, né? Bons números, 23 partidas com 12 gols marcados e 2 assistências, ou seja, um bom jogador, pelo menos pelos números, né? Agora tem que ver como é que ele vai reagir jogando no Flamengo, caso ele venha pro Flamengo. Agora, bem recomendado ele tá, né? Alexandre e Danilo, com certeza tá bem recomendado. Agora vamos ver como que vai ser essa tratativa aí do Flamengo com
o time lá da Turquia, né? Se é fácil, não é. Como ele é brasileiro, já é meio caminho andado, né? Não vai ter problema de voltar para o Brasil, a não ser que ele considere que ele tenha bom tempo ainda na Europa e queira ficar por lá até mais tempo na carreira, né? Lembrando que ganha muito mais, né? E segundo a coluna do Fla também, está certa já a contratação do Carrascal, tá? Tá certo, ó. O Flamengo acertou com o Dinamo Moscou a contratação do Jorge Carrascal, porque o Flamengo fechou a compra do atleta colombiano por 12 milhões de euros fixos e mais 2 milhões de euros em bônus, ou seja, 72 milhões mais 12. No total vai dar aí 84 milhões de reais, tá? Então, Carrascal aí tido pelo Coluna do Fla como nome certo do Flamengo após o Mundial. É do Flamengo, Carrascal, depois do Mundial. Vamos aguardar, né, velho? Eu não vi mais nenhum lugar falar isso aí, só aqui no Coluna do Fla. Vamos ver, tá? E aí o Flamengo, todo mundo fazendo uma boa campanha aí, né? Os times brasileiros liderando seus grupos. E aí o John Textor todo empolgado, imagina, né? Os caras ganharam do Paris Saint-Germain por 1-0. John Textor falou que gosta de ver o Flamengo vencer o Chelsea. Ele falou que gosta de ver os brasileiros vencer, né? Ó, sei que não gostamos de ver o Flamengo vencer, mas gosto de ver o Flamengo vencer o Chelsea. Gosto de ver o Palmeiras vencendo os jogos. Gosto do Brasil dando uma surra nos times do mundo inteiro. Temos os melhores jogadores de futebol do mundo. E agora sabem que temos os melhores clubes. Não, eu amo esse clube e amo muito vocês. Falou o John Textor aí na empolgação, né, velho? Não temos os melhores jogadores do mundo. Já tivemos bastante, né? Eu não sei se hoje são os melhores, né? Mas, cara, estamos dando trabalho pros caras aí, né? Lembrando que é apenas a primeira fase, né? Os caras tomaram um tapa na cara forte aí, mas só que não, como diz, né? Apesar de a gente ter derrubado os caras, né? Ainda tá no ringue ainda, tá no jogo, né, velho? Os caras levantar, pode se levantar aí e pode contra-atacar. Então tem que esperar aí, né? Vamos torcer para que continue assim, hein? Pra gente continue, como fazendo uma analogia com o boxe aí, né? Que você dá uma porrada, você derruba o seu oponente, ele vai lá, né? E o juiz fica contando, né, até 10, né? Dá uma recuperada, o cara respira e vai voltar pro jogo, né? Vamos ver como é que eles vão voltar. Mas por enquanto tá tudo certo. Graças a Deus, estamos ganhando, estamos bem. Né? E claro, temos que comemorar como é que fala, o presente, né? O futuro a Deus pertence, né? O presente é o que a gente tem, né? O presente existe, o passado existiu e o futuro não existe. O futuro não existe, na verdade, se eu pensar bem, né? O que existe é o agora, o presente. Então vamos vivenciar isso aí com o máximo que a gente puder e aí depois seja o que Deus quiser. Vamos lá. E é o seguinte, o Flamengo é o primeiro classificado no Super Mundial. Cara, mérito, né, de um time, né? Que meteu 3 no Chelsea, ganhou 2-0 o primeiro jogo, então garantiu a primeira colocação. E com isso, naquela tabelinha dos jogos do Super Mundial, só tá o Flamengo lá e a FIFA já botou o distintivo do Flamengo no jogo do Flamengo, né? E esperando os próximos adversários, né? Os próximos que vão se classificar. O Bayern também está classificado, porém não sabe que vai ficar em primeiro, segundo, então não está lá naquela tabelinha. E aí, justamente, o lance trouxe isso daí, né? FIFA dá lugar de destaque para o Flamengo em site do Mundial. E o lugar de destaque é esse, né? O primeiro time a se classificar, né? Já está certo, né? O jogo vai ser, não tem que ver que dia que vai ser aqui. Vai estar esperando todos os adversários, né, cara? Dia 29 de junho, então o Flamengo vai jogar o seu jogo, tá? Tá aqui na tabela, não tô enxergando direito, que tá farta pra ver, mas é isso, dia 29 de junho. Não tá o horário aqui, mas já tem a data, né? Flamengo, dia 29 de junho, é o único que sabe o dia que vai jogar na sequência do Super Mundial. Mérito do Flamengo, que venceu bem o Chelsea 3-1, né? Vamos falar bem a verdade, não é surpresa, né? Pra nós aqui no Brasil, não é surpresa, né? A gente
Tava, né? Como é que ia ser, tem uma dificuldade, podia empatar, mas falar que é surpresa o Flamengo ganhar, a gente sabia que o Flamengo podia ganhar do Chelsea. Todo mundo sabia. Essa que é a verdade. Lá no fundinho aqui, mesmo aquele mais antes, ele sabia. E eu tenho certeza que torceu pro Flamengo ali. Vascaíno torceu, Fluminense torceu, Botafoguense torceu, até o Textor torceu, eu torci, Corintiano torceu, todo mundo torceu, cara. Todo mundo torceu. Assim como torceram pro Palmeiras, torceram pro Fluminense, eu torci pra todo mundo. Até pro Botafogo eu torci, cara. Foi um absurdo eu torcer pro Botafogo, mas torci. Caramba, é incrível, velho. Torci pro Boca, coisa que eu odeio, cara. Pena que o Boca perdeu. Torci pro River Plate, velho. Ah, porra, velho. Vamos moer esses europeus aí, cara. Vamos formar nós estamos todos hermanos aqui, estamos hermanos. Essa aqui é o tesão do negócio. Vídeo tá longo, já chega de falar. Vamos que vamos e até o próximo vídeo. Quebre toda a cidade, quebre toda a cidade, quebre toda a cidade, quebre toda a cidade.